noite, dando continuidade aí aos nossos estudos, capítulo 18, módulos 64 e 65 agora, a partir da página 105. Esse capítulo nós vamos estudar as propriedades do ar. O ar ele tem diversas características e propriedades e nós vamos conhecer todas elas. Uma das características é que o ar ele não tem cor, ele não tem cheiro e ele não tem gosto, incolor, inodoro e insípido. Essas são as mesmas características da água, mas do ar também. Nós não vemos o ar, ou seja, ele é incolor. Nós não sentimos o cheiro do ar que nós fazemos a inspiração, ou seja, ele é inodoro. E nós não sentimos o sabor, ele é insípido. Caso algumas dessas características seja diferente, como por exemplo a percepção de cor, de gosto, de sabor, é porque existem outras partículas em suspensão no ar. Como por exemplo, quando um caminhão aí, ele dá aquela acelerada e sai aquela fumaça pronta que se mistura aí ao nosso ar. Aí o ar, ele fica com a coloração que não é mais transparente, que é cinza, escuro ou que é preto. Então, isso é porque já existem partículas em suspensões no ar. Quando existe uma queimada, por exemplo, o ar que sai naquela região, ele também não é incolor, mas isso é devido à fuligem, à poeira que está naquela região. Tudo bem? Outra característica é a massa e volume. E ele diz assim: apesar de ser muito sutil, e de não o percebemos sobre o nosso corpo, o ar tem massa e volume, ou seja, peso e ocupa espaço. Nós podemos comprovar isso com esse experimento que está sendo mostrado aqui, ó. Então, fez como se fosse uma balança aqui com uma régua. De um lado, uma bexiga cheia, presa à régua, e do outro lado, uma bexiga vazia. Ou seja, a bexiga cheia pesa mais do que a vazia, o que significa que o ar ele tem peso, porque ficou mais pesado desse lado, e ocupa espaço. Olha o tamanho dessa bexiga para essa. Isso é a mesma coisa de eu colocar numa balança. Pegar uma bexiga cheia, colocar em cima de uma balança. Vamos supor que tenha 2 gramas. A bexiga vazia tem 1 grama, ou seja, significa que o ar ocupa espaço e tem peso. Tudo bem? Então, massa é a mesma coisa que peso e volume significa que ele ocupa espaço. Eu vou dar um outro exemplo para vocês de volume. Garrafinha de água, que todo mundo tem, todo mundo já viu. Quando tomei toda a água, o que tem dentro da minha garrafa? Ar. Ela está cheia de ar. Se eu apertar ela, o ar sai, se estiver com a tampa aberta, obviamente, e aí outro líquido consegue entrar. Para eu encher a minha garrafa, quando eu vou encher a garrafa, eu tiro a tampa, a água entra e o ar sai. Quando eu estou tomando a água, estou na metade da garrafa. Metade da minha garrafa é formada por água e a outra metade por ar. Ou seja, ele ocupa espaço, sim. Outra característica aí para a gente é a pressão atmosférica. Como o ar tem massa e volume, o ar que constitui aí a atmosfera, ele sofre o efeito aí da nossa atração da gravidade, ou seja, a nossa força gravitacional. Isso faz com que a atmosfera ela exerça pressão sobre a superfície da Terra e de tudo que está sobre ela. Dependendo do local da superfície em que a gente está, a atmosfera ela pode ter maior ou menor espessura. Quanto maior a espessura da atmosfera, maior é a pressão exercida sobre ela. Ou seja, a pressão atmosférica a nível do mar é maior do que no topo de uma montanha. Deixa eu ver se ele traz um exemplo aqui para gente. Ó, na página seguinte. Olha aqui, ó. Nível do mar é esse nível que a gente tem aqui. Pressão atmosfera significa a quantidade de ar, ou seja, das camadas da atmosfera que tem para cima da gente. Então, tudo isso. Ele diz que a pressão atmosférica é menor no topo de uma montanha do que a nível do mar. Isso é verdade? Sim. Por quê? Olha a quantidade de camada ou de espessura que eu tenho aqui.
Então, aqui a pressão atmosférica é menor. Olha aqui o tanto de camadas de gases que eu tenho até chegar a nível do mar. Ou seja, quanto maior a quantidade de gases, maior vai ser a pressão exercida. Quanto menor a quantidade de gases, menor a pressão exercida. Quanto mais profundo, maior é a pressão atmosférica. Exemplo, eu tenho 2 mergulhadores. Um está a 5 metros abaixo aí no mar e outro está a 15. Quem sofre maior pressão? O que está a 5 ou o que está a 15 metros? Obviamente, o que está a 15, porque a coluna d'água que tem é muito maior sobre ele, fora tudo que eu tenho para fora aqui a nível do mar. Então, o que está a 15 metros é quem sofre mais com a pressão atmosférica. E qual o problema de mergulhar assim, muito profundamente? Já ouviram falar que o tímpano ele pode até se romper? E isso pode acontecer de verdade devido à pressão ser muito alta. A gente sente a pressão atmosférica quando a gente faz algumas atividades, como por exemplo, quando a gente viaja de carro até a praia. Nós sentimos isso. Por que que isso acontece? Porque a pressão atmosférica é diferente da pressão do nosso corpo. Então, quando a gente sobe ou desce até a serra, tem os ouvidos tampados, a gente mastiga alguma coisa ou engole a saliva e isso passa. Isso só acontece porque nossa pressão é diferente da pressão atmosférica do ambiente. Outra situação que acontece a mesma coisa, viagem de avião. Isso acontece também devido à pressão atmosférica. Engolindo alguma coisa, mascando um chiclete, a própria saliva já é o suficiente para que essas pressões se igualem e a gente não sinta mais aquela pressão no ouvido. Aqui do ladinho, ele mostra para a gente um barômetro. O barômetro é o aparelho utilizado para medir a pressão atmosférica. Como foi feito o barômetro? É o que ele mostra aqui para a gente. Então, o barômetro ele foi criado a partir de uma experiência de Torricelli. Durante o século XVII, diversos estudiosos tentaram compreender o vácuo, que é o espaço, aonde não existe nenhuma matéria nem mesmo ar. Esses estudos permitiram entender os efeitos da pressão atmosférica. E aí, então, o cientista evangelista Torricelli, ele realizou um experimento que se tornou clássico no estudo do vácuo. Ele encheu um tubo de vidro de 1 metro de comprimento. Esse é o tubo aqui, ó. 1 metro de comprimento. Com mercúrio, ou seja, o mercúrio é esse líquido cinza que tem aqui, que é Hg, é o símbolo dele na tabela periódica. Então, ele encheu esse tubo de 1 metro com mercúrio. E ele tampou a boca dele com o dedo, com o polegar. Em seguida, ele virou esse tubo para baixo, mantendo a abertura voltada para baixo e apoiando ele num recipiente. Encostou ele aqui no recipiente. Quando ele tirou o dedo aí da abertura, ao fazer isso, ele conseguiu identificar que a pressão a nível do mar era 0. E o nível do mercúrio baixou e estabilizou a 76 centímetros, ou 760 milímetros de altura, criando um vácuo aqui, ó, nessa parte superior do vidro. Ou seja, tinha 1 litro, desceu tudo e parou aqui, a 76 centímetros, ou 760 milímetros, ou 76 centímetros de altura, criando um vácuo. Então, acredita-se, a partir desse experimento, que quando estamos a nível do mar, nós estamos a 76 centímetros. A explicação para o mercúrio não ter escorrido totalmente pelo tubo, que foi virado de cabeça para baixo, é de que a pressão exercida pela atmosfera no mercúrio e no recipiente criou um equilíbrio entre a força de saída do mercúrio pelo tubo. Assim, convencionou-se que ao nível do mar, a pressão atmosférica sobre os corpos é de 760 milímetros ou 70